Muito bem-vindo à leitura de Mateus capítulo 4. A seguir, foi Jesus levado pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado pelo diabo. Jesus tinha acabado de ser batizado e estava sendo levado pelo Espírito Santo para um lugar deserto, solitário e árido. Para quê? Para ser tentado. Então, nem toda situação difícil que você passa, ela é uma correlação a uma situação de pecado ou porque você não está sensível à voz de Deus. Nós vemos aqui Jesus Cristo, cheio do Espírito Santo, sendo levado pelo Espírito Santo de Deus para uma situação e para um lugar de extrema dificuldade. Ele haveria de ser tentado pelo próprio diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se dele, disse: "Se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pão." O diabo ele tenta Jesus em duas esferas. Primeiro, no mesmo estilo de tentação que ele fez com Adão e Eva no Jardim do Éden, tentando levá-lo a saciar uma necessidade que até lícita era, comer, mas no momento errado e da forma errada. E Satanás, ele tenta também fazer com que Jesus Cristo duvidasse da identidade dele em Deus. Se és filho de Deus. É claro que Jesus Cristo é filho de Deus. Assim como nós somos filhos de Deus, mas também somos tentados na nossa identidade. Se você realmente é um filho de Deus, então você pode isso, você pode aquilo outro, e Deus vai te perdoar, ou isso não vai acarretar nenhum mal para sua vida, afinal de contas, você é filho de Deus. Mas aí que tá, os filhos de Deus andam em obediência a quem? Ao Pai. Então assim Jesus Cristo respondeu a Satanás: "Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus." Ou seja, eu não sou só apenas filho de Deus, como eu estou em obediência ao meu Pai, e eu confio que dele virá todo o meu sustento. E assim ele vence aquela tentação. Então o diabo leva Jesus à cidade santa e coloca-o no alto de um grande pináculo do templo e disse-lhe: "Se és filho de Deus, atira-te daqui para baixo, porque está escrito." Aí Satanás usa a própria palavra de Deus: "Aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra." É claro que está escrito isso, mas colocar-se em uma situação de risco propositalmente e pedir a Deus que não permita que nada de mal aconteça é tentar a Deus. E quantas vezes nós nos colocamos em situações de risco de vida, de risco de pecado, de risco de falhar, e aí então pedimos a Deus que nos sustente. Se deliberadamente fazemos isso, sabendo que isto é um perigo, estamos tentando a Deus. Então vamos ficar atento ao que temos feito, por onde temos andado. Respondeu Jesus à tentação de se jogar do pináculo: "Também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus." Levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e lhe disse: "Tudo isto te darei, se prostrado me adorares." Então Jesus lhe ordenou: "Retira-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele darás culto." Veja que existem 3 esferas na tentação de Satanás a Jesus. O primeiro é numa esfera física. Come logo os pães, transforma essa pedra em pão e acaba com isso. O segundo é numa esfera emocional, numa esfera de honra, de ser reconhecido, de ser aplaudido. E Jesus Cristo vence a tentação. A terceira esfera tem a ver com a fé. Em Jesus Cristo, direcionar a fé dele a um outro Deus, ao próprio Satanás. E aí Jesus Cristo não tolera mais, repreende Satanás e ele tem que sair. Com isso, o diabo deixou, e eis que vieram anjos e o serviram. Ao resistir à tentação, ao vencer a tentação, você será suprido. Durante todo o caminho que você é tentado, você será fortalecido pelo Espírito Santo para vencer a tentação. E assim que você vence a tentação, você se sente renovado, revigorado. Os anjos então vêm e servem a Jesus Cristo, e aquilo renova as suas forças, renova a sua energia física, mental e emocional e espiritual. Ouvindo, porém, Jesus que João fora preso, retirou-se para a Galiléia, e deixando Nazaré, foi morar em Cafarnaum, situado à beira-mar, nos confins de Zebulon e Naftali. Isto para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías: "Terra de Zebulon, terra de Naftali, caminho do mar, além do Jordão, Galiléia dos gentios. O povo
que jazia em trevas viu grande luz, e os que viviam na região e sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Daí por diante, passou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Veja que, após o batismo, após ser cheio do Espírito Santo e após passar por uma tremenda provação e tentação, só então Jesus Cristo está pronto para começar a pregar. E aí ele dá início ao ministério dele. Caminhando junto ao mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, que lançavam as redes ao mar porque eram pescadores. E disse-lhes: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homem. Vocês estão aí pescando peixe, estão lucrando, eu vou dar algo muito melhor para vocês, que vai te dar muito mais propósito e vai fazer com que a tua vida tenha ainda mais valor. Então eles deixaram imediatamente a rede e o seguiram. Passando adiante, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco, em companhia de seu pai, consertando as redes, e os chamou. Então eles, no mesmo instante, deixando o barco e seu pai, o seguiram. Largaram tudo para ir atrás de Jesus Cristo. E quantas vezes Jesus nos faz um chamado e nós ficamos, espera meus filhos crescer, deixa meu marido se converter, deixa eu terminar minha faculdade, deixa eu concluir alguma coisa, o quanto que na verdade Deus está chamando, é agora, corresponde. Percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, ou seja, Jesus Cristo frequentava a igreja, tá, gente? Nós vamos ver que muito frequentemente Jesus Cristo estava nas sinagogas, que é uma representação da igreja hoje. E lá ele pregando o evangelho do reino dos céus e curando toda sorte de doenças e enfermidade entre o povo. E a sua fama correu por toda a Síria. Trouxeram-lhe então todos os doentes acometidos de várias enfermidades e tormentos, endemoniados, lunáticos, paralíticos, e ele os curou. E da Galileia, Decápolis, Jerusalém, Judéia e da além do Jordão, numerosas multidões o seguiam. Assim encerramos o capítulo 4. Deus te abençoe.